Entendi, tá certo então. Olha só, a gente volta a falar sobre o caso do médico do SAMU, André Batista, preso por sedar e matar a própria esposa, a enfermeira Patrícia Rosa, de 41 anos, em Canoas, aqui na região metropolitana. A repórter Bruna Magalhães está ao vivo com a Priscila Santos, que é a irmã da vítima. Boa tarde, Bruna. Bom, perguntar qual é o sentimento, né, nesse momento da família da Patrícia, chover no molhado, né? Com certeza uma mistura de tristeza, dor, indignação, estarrecimento, né? Boa tarde. Sim, Mota, boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando. Acho que é uma mistura de sentimentos, né? Além da tristeza de perder a irmã, de perder um familiar, também tem o sentimento de raiva, de não conseguir reverter essa situação. E é por isso que a gente vai conversar com a família aqui da Patrícia. A gente vai falar com a Bruna, a Priscila, que são irmãs dela, e com o João Carlos também, que é pai da Patrícia. A gente vai começar falando aqui com a Priscila, vai nos contar como é que está o sentimento de angústia e também de querer justiça, né? Vocês estão até com uma camiseta, Justiça por Patrícia, para tentar entender essa situação. Exatamente. Hoje eu não pude sentir o luto da minha irmã, porque eu só quero a justiça. Eu só quero a justiça porque eu tenho certeza que a minha irmã era saudável, que a minha irmã não ia morrer de infarto. A minha irmã, ela é uma pessoa, ela é o nosso exemplo de amor e bondade, Mota. Quem era a Patrícia? Começa falando pra gente. Quem era a irmã de vocês? A Patrícia, ela é, como eu te falei, um coração puro, um coração cheio de amor, de bondade, uma profissional cheia de ética. Ela ajudava o próximo, ela era professora. No velório dela tinha médicos, colegas de trabalho, higienização, pessoal do prédio, porteiro. Eu vou te dizer assim, ó, eu sei quem ela era, mas o tamanho que eu vi no velório dela, pra mim foi assim, algo que, meu Deus do céu, ela é tudo, tudo, tudo. Ela é um alicerce da nossa família. A gente tá passando por um caso com a minha outra irmã mais nova e ela nos ajuda muito. E como que era a relação dos dois, né? Porque vocês acreditam, e a gente consegue ver as provas, do marido dela ter, sim, induzido a morte. Sim, está em investigação. Está em investigação. Então, eu tô ajudando a polícia. Quero agradecer a polícia, a Delegacia de Homicídios, que está fazendo um ótimo papel, primeiramente. E foi ela, porque eu cheguei no apartamento, ele me ligou, dizendo que a Patrícia faleceu. Daí meu marido estava comigo e falou assim, como assim? O que aconteceu? Ela infartou. Daí eu fui até o apartamento dela, porque o apartamento é dela, foi do suor dela, foi do trabalho dela. Ele que chegou de mansinho se botou lá dentro do apartamento dela. Daí eu cheguei lá e falei, André, o que aconteceu? E ele falou assim, provável infarto. E eu falei assim, como provável infarto? Eu sou técnica de enfermagem, eu falei pra ele, tu não fez as manobras, André? Eu queria ouvir da boca dele e ele falou assim, não, então me fala o que aconteceu. Daí ele falou assim, a gente pediu um iFood ontem, a gente comeu, ela comeu um potão, ele fez assim, Mota, com a mão, ela comeu um potão de sorvete, um potão de sorvete, e daí eu fui deitar e simplesmente quando eu acordei ela estava morta. E eu falei pra ele, mas André, tu não ouviu a Patrícia gritar porque um infarto, o peito rasga, a Patrícia ia lutar pela vida, a Patrícia fazia exames, a Patrícia fazia academia. Como, André? E ele quieto, daí tinha os outros dois caras da SAMU, me deram os pêsames, e eu, onde é que foi? Daí ele falou, no sofá. Daí eu, como no sofá, se ela não tá no sofá? Daí me deu um plim, eu falei, não pode ser. Como que ela... Daí eu pensei, não, peraí, o que tá acontecendo? Daí eu falei pro meu marido, me ajuda, Luciana, a gente tem que pedir autópsia, a Patrícia não morreu de infarto. Sim, e aí tanto que encontraram também os medicamentos que ele utilizou na mochila. Daí isso foi o trabalho da polícia, porque daí eu falei assim pra polícia, eu falei que ela tem celular e ela não tem sim, ela é tão bondosa, ela é tão inocente que ela não acreditava que estava dormindo com o inimigo, no caso, que ela simplesmente, o celular dela não tem senha. E eu falei, o celular da Patrícia? E ele falava, não sei. Daí a polícia, ele tem carro? Eu disse, tem um carro branco. Daí a polícia fez o trabalho dela, Bruna, de sair.
Eu saí. Daí depois com as entrevistas que eu vi a mochila, depois que eu tô acompanhando o caso, e tudo me prova que leva pro lado dele, que foi ele. Sim. Ele é médico emergencista. Bruna. Eu falei, tá, daí me pergunta, Bruna. Não, e eu quero saber porque também tem o caso de... Sim, Mota? Bruna, é o seguinte, eu queria que você perguntasse para a Priscila qual que é o nome do papai da Priscila, da Patrícia. E ela está te ouvindo. O nome, eles estão me ouvindo? Qual o nome do papai, a Priscila, o papai... Eu tô te... Os nomes de vocês, por favor. Oi, Mota, eu sou a Priscila. Eu sou a Priscila, irmã mais velha da Patrícia. Aqui é o meu pai, João Carlos. E aqui é minha outra irmã. A gente é 3 irmãs, a Bruna, que é a mais nova. Eu vou ser muito franco, eu queria muito estar aí para dar um abraço carinhoso e respeitoso em vocês 3. Porque eu tô ouvindo você falar, Priscila, mas eu não consigo tirar a atenção do rosto do seu pai. Eu não consigo, a minha atenção está toda no rosto desse homem que foi obrigado a velar e sepultar a própria filha. Filha é vítima de um plano maquiavélico, de um plano sórdido, de um plano de crueldade e de maldade. Maquiavélico, Mota. Pode falar, exatamente. Mota, a coisa é tão maquiavélica. Ele ficou o tempo todo no caixão, de frente com meu pai, Mota. Ele pegava e botava a mão no rosto da Patrícia, de frente com meu pai abraçando ele. Meu pai abraçando ele, entendeu? Daí também outra coisa que me chamou a atenção, Mota, que quando ele não saiu de cima do caixão. Ele ficou o tempo todo no caixão, esse monstro. E daí na hora de pegar o caixão, ele nem fez sinal de agarrar o caixão. Que absurdo. E é verdade que ele, depois da morte, né, depois de tudo que ele fez com a própria companheira, com a própria esposa, com a Patrícia, ele permaneceu na casa de vocês, na casa dos parentes dela, né, dormiu aí como se nada tivesse acontecido. Dormiu. É verdade isso, então? Dormiu aqui na minha casa como se nada tivesse acontecido. É verdade isso, Mota. Ele dormiu na minha casa como se nada tivesse acontecido. No outro dia, Mota, tu quer saber? A minha irmã é paciente oncológica, tá? Ele foi na consulta da minha irmã, porque ele sabia que a Patrícia iria. Ele sabia que essa consulta era muito importante, porque ela fez uma ressonância, a gente ia saber qual é se a quimioterapia diminuiu o câncer dela. Ele quis ir na consulta, Mota, com ela. Ele sentou na frente do médico. Ele falou pro médico do que a minha irmã tinha morrido. E totalmente frio, e ele não mostrava emoção, sabe? Ele ficou 5 dias aqui dentro de casa. Os 5 dias ele ficou aqui dentro de casa, fingindo que nada aconteceu. No primeiro dia ele ainda chorou, nos outros dias ele agiu naturalmente. Até ontem a gente estava tendo uma conversa sobre dinheiro e ele falou que o sonho era conseguir tirar a gente tudo daqui para a gente viver uma vida nova. Mota, aqui tá a conversa, eu vou passar para a Bruna depois. A conversa, Mota, que ele teve comigo, ele falou assim, olha só, olha, Bruna. Cuidado com o número, por favor. Pode relatar. Olha só, ele pediu... Não aparece o número, Mota. Eu não sei, Mota, já tentar imaginar o que ele queria, eu não consigo. Ontem eu fui na casa, no apartamento da minha irmã, porque eu tô com o filho dela, que é o bem mais precioso dela. E eu fui buscar roupa pro Bernardo, Mota. No dia lá que aconteceu, o apartamento estava todo bagunçado. Eu levantei o sofá, até o momento que eu fiquei lá dentro para procurar o celular dela. Eu tive que pegar a roupa para enterrar a minha irmã. Ontem eu fui lá, Mota, o apartamento, ele dobrou todas as roupas, Mota. Ele arrumou todo o apartamento. Ele pintou o cabelo, estava em cima da pia, um grecinho. Ele comprou comida, eu vi da nota 24, ele comprou comida. Eu não sei como é que ele ia agir daqui pra frente. Eu não sei. Também a gente tem a história de um aborto que ele teria tentado contra a Patrícia. Sim, tem essa história do aborto, do abocate, Bota. E realmente, essa história é verdade.
tá sob investigação. Ele sedou, eu subi só depois, tá? Ele sedou a minha irmã e colocou 2 abocates dentro da vagina dela. Está sob investigação. Ele sedou a minha irmã. Na época, minha irmã se separou dele, mas quando o nosso sobrinho nasceu, ele mostrou outra pessoa, assim. Ele fez de tudo para ficar com a minha irmã. Tudo para ficar com a minha irmã. Sim, Mota. Não, olha, é algo assim estarrecedor mesmo, né? Você vê até onde chega a crueldade, a maldade do ser humano. Porque até agora a pergunta que não quer calar se bem que nada justifica o que ele fez contra a Patrícia, mas por quê? Né? Ele lucraria, por que ele fez isso? Por que ele cometeu? Ele planejou e cometeu esse crime bárbaro. Eu tenho certeza que essa é a pergunta que a família se faz, né? Sim. Sim, Mota. O João Carlos, pai da Patrícia, também quer dar uma palavrinha. Seu Mota, assim, ó, eu peço para o senhor, que conheço o senhor muitas vezes, eu acompanho o senhor, sabe? Que o senhor sempre continua nesse caso, sabe? Para não apagar da imprensa, sabe? Que é a única coisa para fazer justiça. Porque a família dele a minha filha nunca pediu um centavo dele, o apartamento é da minha filha, sabe? Mas a família tem dinheiro para botar bons advogados, sabe? E nós não temos por todo o seu modo. Eu peço assim que o senhor sempre fique, quando tem o júri, essas audiências, que o senhor bota um link aí no seu programa, eu peço de coração para o senhor. A minha dor é terrível, sabe? Olha, imagina só, cara, eu não sabia de nada. Eu abracei o cara e beijei lá no velório, lá, fiquei o tempo todo dando carinho para ele. Depois ele veio aqui pular para casa da minha filha, nós temos tudo aqui acampado na casa da minha filha. Eu fiquei o tempo todo abraçado nele, dando beijo nele, cara, dando força. O cara que matou a minha filha, cara, olha brincadeira, cara. Minha filha que eu criei, o senhor sabe, o senhor tem filha, minha filha que eu criei, Deus de pequena, com o maior amor, eu tinha 3 filhas, eu tenho mensagem, sabe, ela tem grande orgulho de mim. Isso eu queria falar para o senhor, que o senhor nunca esqueça o lugar que o senhor esteja, no seu programa, o senhor continue nas horas das audiências e do júri que o senhor bota na televisão. Isso que eu peço para o senhor, no fundo do meu coração. E não desejo para pai nenhum e para mãe nenhum que faça uma coisa dessa, tá bom? Muito obrigado, seu Mota. Eu estou muito emocionado, muito obrigado. O senhor não precisa agradecer, não. A minha mãe não teve condições de vir, Mota. Minha mãe, ela tá assim, então, o que eu te disse, eu não sei, eu não consigo imaginar qual é, eu não sei. Só sei que está em investigação e vai dar o final para esse caso monstruoso. Mota, depois eu fico pensando, sabe, tudo isso eu fico pensando, daí eu fico pensando assim, foi aniversário, no dia do que aconteceu o velório, era aniversário do irmão dele. Ele estava de aniversário no sábado, daí eu tentar pensar o que, mas eu não sei. Eu só sei que eu tenho um inocente nessa história, que é o filho da minha irmã. E eu preciso cuidar desse inocente, entendeu? Eu vou cuidar com todo o meu amor, com todo o Deus livre, mas eu preciso cuidar dele. Tu entende o que eu quero te dizer, Mota? Entendo sim, Priscila. O Bernardo, né, o B, como é carinhosamente chamado pela família, né, acredito que a guarda ficará, se já não está, né, com a família da Patrícia. Priscila, você já tem a guarda do B? Ainda... Estão providenciando, né? A advogada está entrando com ação, estão providenciando. É importante isso para a criança, para que a criança fique cercada de gente que realmente ame, né? Que amava a mãe, a Patrícia, e eu tenho certeza que esse amor todo será transferido para essa criança de 2 aninhos. Sim, eu vou. Sim. Mota, eu dormi com o Bel essa noite, Mota. Ele arrancou uma mãe, todo mundo sabe a mãe que a Patrícia é ela. O Bernardo chorava hoje de noite e dizia, minha mãe, cadê minha mãe? A porta bate aqui na minha casa, ele olha e diz, a mãe, eu não sei dizer o que esse monstro fez. Eu só tenho a agradecer a Priscila, agradecer o senhor João Carlos. Diga ao seu papai que o que ele pediu será atendido, tá? Ele tem a minha palavra de honra, em nome aqui do Boa Tarde Rio Grande, em nome da direção da Band RS, nós estaremos em cima desse caso e acompanharemos todos
todas as etapas do encerramento do inquérito policial, denúncia do Ministério Público, pronunciamento do Judiciário, até o dia em que esse monstro, em que esse canalha for levado a júri, se sentar no banco dos réus e for condenado com uma pena bem pesada. É isso que a sociedade, que você que está do outro lado da tela, a família da Patrícia espera. Que ele seja condenado e que fique na cadeia. Fique realmente na cadeia. É isso que todos nós torcemos. Pode falar, Priscila. Mota, olha só, vai ter uma manifestação sábado, 9 horas, na frente da DPPA aqui em Canoas. O Corém colocou agora, eu tô fugindo das redes sociais porque eu só quero ajudar nisso, eu só quero ajudar na investigação. E eu fugi, mas eu vi agora uns status do Corém, colocou, Mota, vai ter muita gente, esse caso não pode ficar adormecido. Todo mundo que conhece a Patrícia, eu imploro, vá. E quando tiver outras audiências, que a gente vai ter uma luta, com a certeza que a gente vai conseguir, vai todo mundo, porque não pode adormecer isso não pode ser esquecido. Não pode. Esse é meu pedido que eu faço. A minha irmã eu não vou ter de volta. Mas ela vai fazer jus à bondade dela. Outras pessoas não vão ser vítimas dele. Não vão ser vítimas dele, se não há outras pessoas vítimas dele. Obrigado, viu? Obrigado, Priscila. Mota, a gente não tem muito o que falar, fica sem palavras e volto contigo. Obrigado, Bruna. Não é fácil, gente. Não é fácil. A gente tem que controlar as palavras, né? Em respeito aos telespectadores, aos amigos que estão do outro lado da tela, mas não é fácil, né? É uma dor que não tem como não sentir também, né? E se a gente sente, imagine as irmãs, né? O pai e esse bebê de 2 aninhos e pouco, né? Tem 2 meses e meio de vida, que chama pela mãe e, infelizmente, eu vou para o intervalo e volto já.